É curioso você falar sobre esse movimento de agilidade, né? Porque outro dia eu estava conversando exatamente com o Luciano sobre os desafios de se adotar práticas ágeis dentro de uma empresa tradicional. E muitas vezes, quando você vai no mercado e busca referências sobre agilidade, não é raro que as referências que aparecem para a gente sejam de startups, que estão lá eventualmente experimentando o modelo de negócio. Quando você pega a Icatu, que é uma empresa sólida, com um modelo de negócio bem definido e com uma estrutura que demonstradamente funciona, falar sobre agilidade lá começa a ser um desafio. Tem um desafio um pouquinho maior nisso, né? Porque não basta falar sobre velocidade para mudar, também tem que se falar sobre compliance, também tem que se falar sobre uma série de temas que geralmente não são tão mencionados quando se fala sobre agilidade. Enfim, e como você tem visto a adoção de agilidade na Icatu fora das áreas de tecnologia? Esse parece ser um movimento cada vez mais intenso por lá, né? Um movimento intenso, mas essa mesma é a nossa preocupação, Alemar, porque esse movimento de agilidade, ele começou na área de tecnologia, ele se consolidou na área de tecnologia, então a gente tem isso hoje, assim, eu digo que com um índice de maturidade muito bom, não só nos projetos que são de maioria base tecnológica, mas também nas atividades e no dia a dia, a gente tem fluído isso muito bem, só que agora chegou a hora de escalar isso, né? Chegou a hora de escalar isso para a empresa. Então, quando eu falei lá atrás de começar, né, um pouco antes, era em função disso também, para poder, ao mesmo tempo, evoluir dentro de tecnologia, mas já inserindo as áreas nesse contexto. Que é o que a gente está tentando fazer agora, né? Agora a gente está tentando trazer a empresa para ser uma empresa ágil, passa pelas lideranças, né? Porque assim é impressionante quando a gente começou a trabalhar o ágil de forma mais para fora, né? De TI, aí começa aquelas questões. Não, tudo é um squad, né? Um squad resolve tudo. E a gente sabe que não é assim, não é tão fácil quanto isso. Vem junto com todo mundo, todas as áreas de negócio querendo um squad debaixo deles, e dentro desse movimento de um squad vai também a responsabilidade, vai também a gestão, né? Que era uma coisa que eles não estavam acostumados, porque como a gestão era toda de tecnologia, quando dava alguma coisa errada era só, tecnologia, está dando errado. Então, esse movimento de trazer uma escala, de colocar para a companhia, ele está sendo um movimento gradual, né? Mas que a gente acha que está indo numa velocidade boa. A gente tem muita gente boa dentro das áreas de negócio que estão também se voluntariando a conhecer mais, estudar mais, né? Se aprofundar, testar, né? Experimentar. Então, tem funcionado muito bem. A gente fala sobre squads. Outro dia eu tenho. Isso é um fato curioso, né? Quando eu resolvi seguir em carreira solo, eu tive uma curta jornada lá na Suécia com o pessoal do Spotify, que foi quem começou a falar sobre essa coisa dos squads, ou pelo menos foi quem popularizou o conceito, né? E conversando com eles sobre esse movimento e por que eles buscavam os squads, eles falavam, olha que curioso, eles falavam exatamente sobre o fato de eles terem a necessidade de competir com empresas que eram muito grandes. Eles tinham que competir com Apple, tinham que competir com Google, em algum momento eles sabiam, já queriam competir com a Google, e eles sabiam que o tamanho deles não permitiria, né, competir com essas empresas caso eles operassem no mesmo modelo que essas empresas operassem. Então, eles buscavam formas de serem mais efetivos, mais produtivos, com um time bem reduzido. E o que eles percebiam, de certa forma, com a ideia dos squads, era que era muito importante fazer com que... o que eles percebiam é que quando pessoas de times diferentes se reuniam para conversar, com muita frequência, os acordos que eram costurados precisavam ser rememorados ou tinha uma certa burocracia envolvida. E quando eles tinham pessoas do mesmo time, esses acordos eram bem mais leves e geralmente eram cumpridos com muito mais facilidade. E aí nasceu os squads. Aliás, a ideia de microserviços também nasceu para eles associada com isso, porque eles perceberam que quando eles precisavam fazer builds e deploys combinados, isso era problema. Então, os deploys também precisavam acontecer de forma independente. Mas tudo isso, óbvio, tem um bocado de romance
né? Tem um bocado de simplificações. Não se mostra, o próprio Spotify brinca dizendo que não mostra tudo exatamente como é, porque é um processo, né? E às vezes você tentar adotar cegamente te faz ser uma receita para o fracasso ou para uma série de frustrações. É importante esse esforço de tropicalização, né? E isso toma tempo, sem sombra de dúvidas.